Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus para você, meu irmão, minha irmã, que me assiste, que me ouve. Eu gostaria de chamar a atenção para tentar essa mensagem. Mensagem é essa que se fala de um homem, né, que saiu da casa do seu pai, corrido, depressamente, por causa do seu irmão, do próprio irmão. Já pensou você sair da casa do teu pai por causa de alguém da sua família que te persegue, que te deseja o mal? Trata-se de Jacó. Jacó, ele saiu da casa de Isaac, de sua mãe Rebeca, por causa de Esaú. Falaram que Jacó roubou a primogenitura do teu irmão. Mas não. Ele comprou e pagou. Louvado seja Deus. Foi um preço razoável, mas pagou-se. Isso é exemplo para você que tem aquilo na sua vida, que possui algo, né, e dá de mão beijada para os outros. E vende o que é seu por preço de banana. Não faça isso. Esaú, porque estava cansado à beira da morte, entregou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Isso é para você aí que, né, às vezes está cansado, está à beira da morte, quer trocar sua coroa, sua bênção, sua vitória por algo insignificante. Mas Jacó, ele tomou posse ali, ele comprou e pagou, né? E por causa disso, ele foi perseguido, porque recebeu a benção do pai. O primogênito era privilegiado, por isso Jacó foi perseguido. E saindo Jacó da casa do seu pai Isaac, né, no caminho de Padã e Arã, a Bíblia diz que anoiteceu para ele, em certo lugar, em certo determinado lugar ali, né, ele não pôde mais seguir viagem. E às vezes, em decorrer da sua caminhada, você não pode mais seguir viagem, porque escureceu para você. Tudo escureceu, né? E você está cansado, está triste, abatido, né? Mas eu quero dizer para você que não acabou, né? Tudo pode ter escurecido para você, né? Os teus sonhos não acabou. A Bíblia diz que Jacó chegou em determinado local, cansado, saiu de casa sem nada nas mãos, senão uma botija de azeite. Mas quando ele chega no caminho do deserto, ele olha para um lado, para outro, não vê nada senão pedra. E ali ele deitou-se naquele lugar e fez cabeceira com a pedra. Jacó, naquela noite, ele teve sonhos extraordinários. Jacó, no meio daquele deserto, ele teve um encontro com Deus. Deus se revelou para ele. Quero dizer para você que está aí no meio do deserto, está no meio dessa caminhada, Deus quer se revelar para você. Deus quer ter um encontro contigo nessa noite, nessa madrugada. É no deserto que Deus quer um particular com a sua vida. Às vezes você acha que tudo acabou, acha que Deus te esqueceu. Jacó também, ele podia imaginar que Deus não existia para ele, né? Mas naquela noite, com a cabeça numa pedra. Às vezes você dorme num travesseiro macio, numa cama, e não sonha o que Jacó sonhou naquela noite. O mais interessante é que Deus se revelou para ele naquela noite, no momento mais difícil da vida dele. Você vai entender a mensagem. A Bíblia diz que Jacó, ele viu uma escada, que subia, uma escada cujo topo topava no céu. E lá, louvado seja Deus, a Bíblia diz que os anjos subiam e descia por ela. O que me chama a atenção é que os anjos não desciam por ela. Os anjos de Deus subiam. O Senhor está dizendo que os anjos de Deus, nos momentos mais difíceis, já está contigo nessa peleja, nessa batalha.
Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Ah, mas irmão, os anjos de Deus não moram, não é no céu. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 3, verso 13: jamais os anjos entrarão na destra do Pai, até que ponham seus inimigos por escárnio dos seus pés. No verso 14 diz: não são todos eles espírito, enviado, ministrado para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, os anjos de Deus, ele já está do teu lado. Os anjos subia e descia. Louvado seja Deus. E Deus falava com Jacó naquela noite. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. Eu não te deixarei até que haja cumprido tudo quanto tenho falado, tudo quanto tenho escrito. O Senhor, Ele quer dizer nessa noite para você, louvado e engrandecido o nome do Senhor, que Ele não vai te deixar até que haja cumprido tudo o que ele escreveu a respeito da sua vida. Jacó, ele levantou destordoado naquela noite, louvado seja Deus, já de madrugada, no amanhecer, coçando os olhos e disse: tão terrível esse lugar. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Mas ele falou: verdadeiramente Deus é nesse lugar e eu não sabia. Agora você vai entender que apesar dos momentos difíceis, apesar da dor, apesar da dificuldade que você tem enfrentado, Deus é com você. Deus está no barco, Deus está na peleja, Deus está no comando. Jacó levantando, louvado seja Deus, ali daquele lugar, pegou-se a pedra que colocou por cabeceira da sua cabeça. Aleluia. Ele não tinha nada, ele só tinha a botija de azeite. Eu quero chamar a sua atenção para você, louvado seja Deus, que está aí sofrendo, para você que está passando necessidade, para você que só tem, louvado seja Deus, às vezes, né, a roupa do corpo, para você que às vezes levanta de manhã e não tem nem o pão para tomar café, mas tem algo ainda na sua casa. Jacó não tinha nada, e tudo que ele tinha, ele levantou, louvado seja Deus, e colocou no altar de Deus. Jacó só tinha uma botija de azeite, mas quando Jacó levanta ali o altar do Senhor e coloca o que ele tinha no altar de Deus, a vida dele não foi mais a mesma. A Bíblia diz que ele tomou aquela pedra. Logo de cara ele mudou o nome daquele lugar. Louvado seja Deus. Aonde o homem de Deus pisa os pés, aquele lugar não é o mesmo. Aquela rua não é a mesma, aquela casa não é a mesma. Quando o homem de Deus pisa a planta dos pés, a cidade não é a mesma, muda. Aquele lugar era luz, louvado seja Deus. E Jacó muda o nome daquela cidade para Betel e derramou o azeite sobre o altar de Deus, derramou o sacrifício que ele tinha, colocou no altar de Deus e fez um voto: se o Senhor for comigo nessa caminhada, louvado seja Deus, me dá pão para comer e roupa para vestir, e voltar em paz para a casa dos meus pais. Louvado seja Deus, tudo que eu tenho eu darei o dízimo. Jacó, ele fez um voto com Deus. Louvado seja Deus. Quando Jacó faz um voto com Deus, ele segue viagem. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jacó segue viagem a sua caminhada. E lá na frente ele encontra 3 rebanhos ao redor do poço, aonde o povo, louvado seja Deus, Labão e o pessoal, os pastores de Arã, dava de beber ao seu gado, às suas ovelhas. E ali os 3 rebanhos não podiam dar de beber, os 3 pastores não podiam dar de beber o rebanho, porque não era tempo, tinha que se reunir todos os rebanhos para que removesse aquela pedra da boca do poço. Havia o poço, havia 3 rebanhos, mas porém havia uma pedra na boca do poço. Louvado seja Deus. E Jacó se identificando naquele local, quem ele era. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aonde ele, louvado seja Deus, pergunta porque as ovelhas estavam com sede, porque não podia dar de beber. E o pessoal, os pastores, disseram: não podemos, porque tem que reunir todos os rebanhos para depois remover a pedra. E aonde ele levanta sua cabeça e olha, louvado seja Deus, para o seu lado. E aonde se aproxima Raquel, a sua futura esposa, a sua futura amada, que também era pastora, vinha com o 4º rebanho. A Bíblia diz que quando o 4º rebanho se aproxima, Jacó, ele cria força, olhando para a sua futura amada,
Ele cria coragem e remove a pedra do poço. Meu irmão, o que é que está faltando na sua vida? É criar coragem, é criar força e remover a pedra e dar de beber o rebanho. A Bíblia diz que o quarto rebanho se aproximou, porque era Raquel, era a pastora que vinha pastorando o quarto rebanho. Muitas vezes está se aproximando um quarto rebanho no seu ministério, na tua igreja, na sua vida. Né? Está na hora de remover a pedra e dar de beber. Porque quando Jacó remove aquela pedra, uma pedra pesada, uma pedra que impedia, né, das ovelhas beber. Louvado seja Deus, ele criou ânimo, ele criou força e deu de beber o rebanho. Meu irmão, chegou a hora de você levantar-se daí, criar coragem. Louvado seja Deus, porque a força vem de Deus e remover essa pedra. A Bíblia diz que a vida de Jacó não foi mais a mesma. O Senhor mudou a vida de Jacó, porque ele colocou no altar de Deus. Ele colocou a sua vida no altar de Deus. Apesar da dor, apesar, louvado seja Deus, momentos difíceis, mas medita nessa palavra. Se encontra ali no livro de Gênesis, capítulo 28, verso 10 em diante, em nome de Jesus.